Boa tarde, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem ainda não me conhece. Você está no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Para quem está chegando, eu sou pastor missionário, trabalho principalmente com asiáticos, chinês, japonês, coreano e o povo de Israel. Nós andamos por esse mundão afora e uma das coisas que eu mais gosto realmente é falar de missões, evangelizar, discipular, treinar pessoas para se reproduzir. E hoje nós vamos estar tratando de um capítulo muito interessante de Isaías. Lógico, quando você começa a estudar, você abre, algumas coisas que vão acontecendo, vão aparecendo, você tem condições de explorar outros capítulos, outros livros. Olá, Henrique, grande irmão. Então, e quando a gente começa a estudar, você percebe que é um poço sem fundo. Cada vez que eu abro a palavra e eu estudo a palavra, não apenas leio, mas estudo a palavra, eu percebo que cada vez mais eu encontro coisas novas, pepitas maravilhosas de ouro que você só pode encontrar se você realmente mergulhar fundo na palavra de Deus. Bev Leonard, bem-vindo, seja bem-vindo. Que Deus possa realmente estar com você que está entrando agora, aqueles que já me seguem já faz tempo, outros que são novos, sejam bem-vindos. Nós vamos estar iniciando, como sempre, com oração. E hoje nós vamos explorar o tema que o Senhor Jesus é realmente a luz dos gentios. E é um texto muito legal, eu gosto muito de Isaías. Alguns estudiosos colocam, claro que é um tom de brincadeira, né? Mas como se ele fosse o quinto evangelho, porque ele fala muito a respeito de Jesus Cristo. Sempre, lógico, no sentido futuro, sempre no sentido de profecias. Tá bem? Bom, antes que eu adiante, estejam orando, porque eu já vou começar a colocar o cadastro para o nosso projeto transcultural. Nós vamos estar atravessando fronteiras de novo, estamos recomeçando. Em 2019, nós éramos para ter voltado para o México, mas a Covid nos impediu. E agora nós estamos recomeçando. Então, nós escolhemos aqui pertinho, nós vamos estar bem perto mesmo, porque estando aqui na América Latina, ainda dá-se algum problema que houver, porque algumas pessoas ainda estão falando em Covid, coisa parecida, e Paraguai está encostado. Então, dá para se atravessar até a pé, caminhar pela ponte, e tem uma ponte agora nova, né, de integração. Nós já estamos no Brasil, mas eu espero que não aconteça nada. Bem, de qualquer forma, orem, será dia 15 de janeiro até dia 29. Nós vamos estar colocando já nas nossas mídias, né, junto a grupos que eu tenho e também aqui no Face, nós vamos colocar um cadastro, onde você vai preencher esse cadastro e depois você vai mandar para o meu e-mail. E aí, a hora que completar 20 pessoas, eu encerro as inscrições, porque esse é o máximo que nós vamos poder ter lá, tá bom? Nós vamos começar com oração. E se você tiver algum pedido de oração, já coloca aí, tá bem? E nós temos muito que agradecer e também alguns pedidos importantes. Vamos orar? Oh Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus que nos conhece por dentro, por fora, Deus que realmente tem a visão de alcançar o mundo desde o início. Missões está no teu coração, Senhor.
E nós, Pai, pedimos a Ti que o Senhor esteja nos usando nisso. Queremos retomar, Pai, fazer os projetos transculturais, começando aí pelo Paraguai, que o Senhor esteja nos dando a direção correta, as pessoas corretas, aquelas que o Senhor quer que vá, e que o Senhor esteja, Deus, preparando tudo, o local, as pessoas que vão nos receber, a igreja, enfim, Pai, que o Senhor possa estar tratando de nós. Nós pedimos que o Senhor nos oriente em cada detalhe. Também, Senhor, nós queremos agradecer muito, intercedendo por algumas pessoas que nós já estamos tendo alguns resultados. A Rebeca, Senhor, que a gente vinha orando, ela teve câncer no pulmão, teve problema no coração, mas acabei de receber uma informação que houve uma melhora substancial, uma regressão por parte desses tumores que ela tinha. Então nós te louvamos por isso e te agradecemos. A mesma coisa aconteceu também com o Francisco Cardoso, também houve regressão, já está praticamente voltando ao normal. Queríamos continuar intercedendo pelo Sebastião, agradecendo também pela melhora dele, Senhor. Que tu possas estar agindo poderosamente. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é o Todo-Poderoso. Somente o Senhor é o Criador do céu, da terra, é aquele que nos controla, aquele que nos conhece. E nós te louvamos por isso. Louvamos pela vida do Sebastião, que apesar do câncer que ele teve na cabeça, e também o Davizinho, Senhor, que nasceu sem o tônus muscular, e hoje, para a honra e glória do seu nome, os dois estão reaprendendo a caminhar e a falar. Agradecemos, Pai, porque realmente eu creio que essas crianças crescerão normais e estarão alegrando os seus pais e avós. Meu Deus, eu te peço pela Sofia. Sofia, Senhor, é filha de um irmão nosso, missionário, que eu não vou poder mencionar onde ele trabalha, né, faz, mas ela estava brincando, Senhor, e o Senhor sabe, e uma árvore caiu e quebrou o cotovelo. Ela já foi operada, aparentemente está realmente tudo bem, ela terá que aguardar aí não sei quanto tempo para que qualquer problema que haja seja evitado. Que o Senhor esteja com os pais dela e que essa menina, Senhor, não tenha nenhum tipo de sequela. Também te peço pela família, Senhor, do Pierre, pastor Pierre. Todos eles, meu Deus, aparentemente pegaram o Covid. Creio que seja uma Covid mais tranquila, mas que o Senhor esteja restaurando cada um deles, Senhor. Que não haja sequelas. Então, nós te louvamos e te agradecemos por isso. Também pedimos a Ti, Pai, pela Igreja Batista Regular Filadélfia, pelos seus membros, por todas as pessoas que vão estar ali louvando Teu nome, Te adorando, Te buscando, seja com os líderes, os pastores, o Antônio Carlos, Tadeu, Senhor, o Pedro, e todos aqueles que de alguma forma têm uma responsabilidade na igreja. Também peço pela Igreja Batista Nova Aliança, Senhor. Pai, visita-os. Igreja abençoada também. Nós pedimos que o Senhor esteja agindo poderosamente também aqui. Há pessoas também um pouco enfermas, mas creio que o Senhor está cuidando e restaurando. Obrigado também, Senhor, pela Ruth, por sua mãe, bem avançada em idade, Senhor. Mas eu creio que ela está conseguindo se recompor e até onde eu saiba está indo bem. Dê sabedoria a Ruth, energia física, psicológica e espiritual, para que ela possa continuar nessa tarefa. Nós a entregamos aos teus cuidados. Deus abençoe a cada pessoa que está aqui comigo, cada um,
inclusive, Senhor, o Cido, a Maria, que também estão aqui, o Leonardo, o Henrique, que cada um deles, ó Pai, e outros que estão entrando, que muitas vezes não aparecem para mim, possam ser abençoados por essa palavra. Que o Senhor me dê sabedoria. São passagens muitas vezes um pouco difíceis, profundas, mas o Senhor, por favor, me ajude a expor o correto, não aquilo que eu acho, mas aquilo que realmente é. Entrego a Ti o comando, Senhor, de tudo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja fazendo com que essa passagem incomode o coração das pessoas e desperta naqueles que estão ouvindo, Senhor, a visão de missões. Nossas igrejas hoje estão apáticas a missões. Também queremos te agradecer pela Igreja Batista lá de Três Rios, pela Cláudia, Senhor, pelo Alisson, Carlinhos, pelo José Roberto, pessoas que são envolvidas ali, pelo líder da igreja, Senhor, um homem de 83 anos, um servo que continua firme, conduzindo ali. Pai, eles tiveram realmente um tempo conosco, nesse domingo, o dia todo, onde nós tivemos condições de ministrar sobre missões, que aquilo que falamos realmente tem impactado muitas vidas. Seja também com aquela pessoa que aceitou Jesus, a Bianca, que o Senhor a faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus, eu quero pedir pela minha própria família. Proteja-nos, guarda-nos, que cada um dos meus filhos possam estar sendo supridos nas suas necessidades, não só no sentido financeiro, Senhor, mas acima de tudo, que eles se consagrem a Ti, porque o Senhor deu a eles dons e deu a eles também um ministério, então que eles possam exercer isso. Seja com todos os meus netos e também a minha bisnetinha. Nós te agradecemos por esse tempo, em o nome de Jesus. Amém e amém. João, seja bem-vindo. Maria, Cido, poxa, que bênção vocês estarem conosco aí. Tá? Nós vamos estar agora começando. Abram conosco a palavra de Deus em Isaías. Isaías capítulo 49. Capítulo 49. Bom, Isaías está cheio de passagens a respeito de Jesus, né? Daquele que seria Jesus, né? O seu nome será Jesus, porque ele, como Logos, como Filho de Deus eterno, ele um dia entrou na história, ele entrou no mundo que ele próprio havia criado, ele se fez homem, e o anjo fala para Maria que ele seria exatamente o Yeshua, não é? Ele seria aquele que está, inclusive, nós vamos ler depois, lá em Isaías, que o Yahová, aliás, essa palavra está errada, né? Mas o tetagrama, né? O eu sou o que sou, se tornou Yeshua, se tornou salvação. Por isso que o anjo diz, e o seu nome será Jesus. Então, a partir do instante que ele entra na história, ele se torna Jesus, ok? Então, nós podemos entender que nós podemos realmente, vamos assim, entender que a palavra de Deus, ela é viva e ela realmente ela está escondida no Velho Testamento. E de repente ela explode no Novo Testamento. E isso é tremendo, porque vai se cumprindo profecia após profecia. E isso é algo que eu me animo demais. Eu me alegro muito na medida que eu vou lendo a palavra de Deus e mergulhando e vou extraindo coisas daqui que vão enriquecendo mais e mais. E aí, quando eu faço a pergunta, quem é Jesus? Queridos, quantas e quantas pessoas que eu tenho encontrado com 10, 15, 20, 30 anos de convertido, pelo menos assim afirmam, que não sabem quem é Jesus.
Isso é absurdo, mas é por quê? Porque não conhecem essa palavra, não buscam essa palavra, não se aprofundam nessa palavra. Mas quando você faz o que nós estamos fazendo agora, você começa a perceber que é tremendo. Bem, a proposição hoje nossa é que o servo do Senhor, que é Jesus, veio com vários propósitos. E nós vamos estar extraindo deste trecho alguns desses propósitos. E o primeiro que a gente enxerga é que ele veio para glorificar o nome do Pai. Então, vamos começar do versículo 1 que diz assim: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe. Então, ele está se referindo aos gentios, às outras nações. Escutai, o Senhor, ou seja, o eu sou o que sou, me chamou. Então, quem está falando isso, preste bem atenção no que ele vai falar. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. É interessante que logo de cara, nesse versículo 1, já está se falando de missões. E o Senhor Jesus foi chamado também de Israel, porque ele é a síntese do povo escolhido. Ele é aquele que cumpriu tudo que o Senhor Deus o Pai havia determinado. Mas, olha que interessante. Diz assim: fez a minha boca como uma espada aguda. Isso te lembra alguma coisa? Te reporta, por exemplo, lá em Apocalipse? Não é? Lembra bem disso. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra o nome do Pai, em Isaías 11, a respeito de alguém maravilhoso, alguém que tinha descendência aqui na terra. Ele, como Deus, não tinha, mas ele se fez homem, não é? Então, lá no capítulo 11, versículo 1, começa a mostrar a genealogia do Senhor. Do trono de Jessé sairá um rebento. Jessé foi o pai de Davi. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Lembre-se que o Senhor, conforme Filipenses 2:5 em diante, ele se esvazia, que é a palavra gnose, ele se esvazia. Ele abre mão da sua glória, do seu poder, do seu local onde ele está, terceiro céu, e entra no mundo como um simples servo. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de realmente ter poder. Ele apenas se esvaziou, ele abriu mão, assumindo a forma de servo. E quando João o Batista foi levantado, ele foi levantado para apontar exatamente o Mashiach. Apontar quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós lembramos que há uma manifestação da Trindade ou da Triunidade do Senhor, onde está o Senhor Jesus entrando nas águas para ser batizado, vem o Espírito Santo como pomba, e ele é que vai estar em Cristo Jesus, e o Pai falando: eis meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a gente percebe que João foi um privilegiado, foi realmente um privilegiado. Então ele fala que o Espírito Santo estava nele. Muitas pessoas não entendem que quando o Senhor se esvaziou, o Espírito Santo realmente que estava nele agia. Não que ele não pudesse, é que ele abriu mão do seu poder. Tanto é que aqueles fariseus começaram a dizer: você está fazendo esses sinais aí através de Beelzebub, que é o rei das moscas, que é o diabo, né? E o Senhor falou: olha,
Se vocês falarem mal do Filho do Homem, tudo bem, mas vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. E isso não tem perdão. Por quê? Porque eles estavam achando que aquilo que o Senhor estava fazendo era através do próprio Satanás. Mas aqui mostra que repousaria sobre ele o Espírito. E foi exatamente isso que João fez, viu, melhor dizendo. E ele fala, no versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, ele como servo, ele era totalmente obediente ao Pai. Totalmente. E ele fala, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então aqui já está falando coisas futuras, inclusive a forma pela qual ele estaria eliminando o anticristo e o falso profeta. E ele fala com a vara, olha, a vara da sua boca. E a gente acabou de ler lá em Isaías 49 a respeito disso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus cintos. Bem, então aqui é uma descrição dentro desse mundo da pessoa humana de Jesus. Então, o Deus homem, quando ele se fez homem, ele vem da linhagem de Jessé, da tribo de Judá. Então agora, como eu havia mencionado, dentro da proposição, que o servo do Senhor veio com vários propósitos, e o primeiro veio para glorificar o nome do Pai, conforme o versículo 3 que diz, e me disse, tu és o meu servo, és Israel. Então, esse servo, esse Jesus foi chamado de Israel. Aqui nós temos várias pessoas já, o João, o Lucas Ferreira, Jacques Shen, o Eduardo, né, José Viana, a Maura, que sejam bem-vindos. Então, olha que coisa interessante. E me disse, então quem está falando até agora é o próprio Logos, né? E me disse, tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Lá em João 17,4, nós encontramos o cumprimento disso. Vamos abrir lá, João 17,4. É isso que eu quero estar, de alguma forma, incentivando vocês. A Bíblia explica a Bíblia. E, na medida que você se aprofunda, você começa a abrir um leque enorme de informações. Então, no capítulo 17 de João, lembra que nós acabamos de ler que um dos propósitos foi glorificar o Pai. E é o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 17, que é uma passagem que fala a respeito de Deus o Filho orando, falando ao Pai. Annelise, Annelise, que benção, querido. Então, aqui no capítulo 17 diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. É o primeiro ponto que nós estamos falando, que o Senhor veio para glorificar o Pai, né? Boa tarde, Mauro. Ângela Miranda, uau! Boa tarde, querido. Então, o Senhor Jesus está falando com o Pai. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, eu vou ler novamente o que a própria palavra fala que seria a vida eterna. Então, a vida eterna é o quê? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, ou seja, conhecer de forma experimental Deus o Pai, através de Deus o Filho. Então, Deus o Pai é glorificado por Deus o Filho. E nós só temos todo esse entendimento por causa do Deus Espírito Santo. Então ele fala, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro,
a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí o versículo 4, Jesus falando, cumprindo o propósito que está lá em Isaías. Eu te glorifiquei. Te glorifiquei aonde? Na terra. Como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, queridos, esse versículo 4, que nós estamos vendo em Isaías 49, que ele viria para glorificar o Pai, mostra ele como um exemplo para você, um exemplo para mim. Porque o Filho, ao entrar na história, ao entrar nesse mundo, ao se fazer homem, ele diz que glorificou o Pai na terra. E aí vem a pergunta, como que ele fez isso? Sendo obediente. Que a palavra fala que foi confiado a ele. Olha só. A quem enviaste? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Você já parou para pensar? Conforme a palavra fala em Efésios capítulo 1. Lá fala que você, querido, você, querida, foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. Você foi enxertado na videira verdadeira. Você foi colocado para glorificar o Senhor, para manifestar o nome do Senhor ao mundo. Isso é missões. Missões é o foco deveria ser, é o foco da igreja. O motivo da igreja existir é exatamente missões. Mas o que está acontecendo nos nossos dias, nesse período de uma igreja tão fraca? A Rosângela, Ângela, Miranda, olá, glória a Deus. Então, a gente tem que pensar assim, se Deus te escolheu, escolheu você, escolheu a mim, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele, e te deu dons, e te deu ministério, você tem que se perguntar, será que eu estou realmente glorificando o Senhor na terra? Será que eu estou usando os meus dons? Será que verdadeiramente eu estou fazendo o ministério que o Senhor deu para mim? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda. Eu estou com a minha esposa aqui do lado e eu gostaria que ela falasse um pouco a respeito disso. Graça? Eu estou falando que o Senhor deu a você, deu a mim, a cada um de nós, dons e deu ministério. Como é que você enxerga? O que está havendo hoje? Será que a igreja está realmente cumprindo a ordem de estar indo e fazendo discípulos? No seu entender hoje, você como uma evangelista, missionária, alguém que realmente discipula, aconselha, o que você poderia falar para a gente agora? Eu falo com muita tristeza, né? Fala mais alto. Eu falo com muita tristeza porque a igreja de Cristo ela está dormindo, né? Porque a gente sempre está discipulando as pessoas, fazendo elas crescerem na palavra, no Deus da palavra. E as pessoas hoje elas vão na igreja, assistem um culto, vai embora e no dia seguinte ela está vivendo como uma pessoa normal, né? Então, a vida cristã ela é para ser vivida, né? Como Cristo viveu, Paulo. Não é uma religião. Então não é uma religião que você vai, bate o ponto todo domingo, o pastor vem com a comida e coloca na sua boca e você engole sem saber o que você está comendo, muitas vezes, porque você não conhece a palavra, nem o Deus da palavra. Então é muito difícil, a gente luta com isso há muito tempo, né? Mas assim, parece que as pessoas estão surdas, não querem entender aquilo que a gente fala muitas vezes, né, que é o discipulado. Então, as pessoas estão sofrendo, mas nem sabem por quê, porque não conhece a palavra, nem o Deus da palavra, porque eu sempre falo, porque Deus nos fez, Ele deu um manual de procedimento, que é a palavra dele. Lá em Salmos 19, Salmo 139, e né, muitas
assim, muitos trechos da Bíblia nos diz isso, né, que nós devemos estar todos os dias, né, na casa do Senhor. Então, todos os dias nós temos que estar orando pelos irmãos, orando pelos nossos pastores, orando pelos missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro, orando por aquelas pessoas que não têm alimento, orando todo o tempo, né? Lá em Tessalonicenses 4 fala, orai sem cessar. Então, os cristãos muitas vezes nem oram, né? Se ora é aquele SOS, né? Então, só quando estou em dificuldade. é só quando estão em dificuldade, aí eles encontram Deus, né? Mas, buscar, infelizmente, né? Nós estamos passando por tempos difíceis, irmão. Obrigado, meu amor. Então, a gente tem que parar para pensar. Porque se o versículo 3 diz, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado, e a gente viu lá em João 17, que ele diz que glorificou o Pai na terra, então você também tem que glorificar o Pai aqui na terra. Boa tarde, Rubiano. Tem que glorificar o Pai aqui na terra, ok? Tem que glorificar. E como que eu glorifico? Obedecendo. Obedecendo. Aquele que guarda os meus mandamentos, sabe? Aquele que me obedece, é esse que me ama. É muito fácil eu falar, eu amo a Deus. A própria palavra fala, tem muita gente que vai falar, Senhor, Senhor, fizemos milagres em seu nome. E Deus vai dizer, eu nunca vos conheci, eu nem sei quem vocês são. Porque o fato é que prova quem você é. Não é o que você fala. Sabe, eu posso falar para milhares de pessoas a respeito de Deus. Posso até ministrar de forma correta. Mas, se o meu testemunho não for verdadeiro, a minha palavra não tem credibilidade nenhuma. Eu estava recente agora, nesse domingo que passou, numa igreja grande, 500 membros, estávamos numa conferência missionária, eu estava falando exatamente isso. Sabe, irmãos, você tem que ter duas palavrinhas, querigma e martírios. Martírios se refere a testemunho, ok? Daí a palavra mártir. E querigma é proclamação. Se você tem um ótimo querigma, ou seja, uma ótima proclamação, mas você não tem testemunho é mentiroso, é falho, você é um hipócrita, você não vai ter credibilidade nenhuma. Se você tem um bom testemunho, mas não prega, não fala, quando muito você pode atrair uma pessoa, mas essa pessoa não será convertida. Porque a conversão é mediante a palavra de Deus. Então, queridos, eu queria incentivar cada um de vocês que está aqui a começar a dar uma mexida na sua igreja. Para que realmente as pessoas comecem a ter uma visão mais clara a respeito de missões. Uma igreja que não tem vida missionária é um mero clube. A igreja só existe para alcançar vidas, alcançar pessoas. E eu não tenho visto isso, meu irmão. Essa igreja que nós fomos, alguns deles possivelmente vai ouvir o que eu estou falando. Uma das coisas que entristeceu quem estava organizando, não só a mim, é que quando se fala de missões, a quantidade de pessoas que vêm são muito poucas. Se nós falássemos de venha hoje à noite porque você vai receber bênção, porque vai haver cura, porque você realmente vai ter algo novo nas suas finanças, lotaria a igreja. Mas quando você fala de alcançar o mundo, de falar de Jesus ao mundo, a quantidade é muito pequena. Então, nosso desafio, meu e Graça, como missionários,
É exatamente isso. Então, o primeiro ponto foi esse que nós exploramos, que é ele veio para glorificar o nome do Pai. E o versículo 3 fala sobre isso. O versículo 5 diz: Mas agora, diz o Senhor que me formou, desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. É interessante que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. E o Espírito Santo é que nos leva a dar esse entendimento e compreender tudo que nós estamos vendo agora. Bem, nós já esgotamos o primeiro tema, o primeiro ponto. O servo do Senhor veio com vários propósitos, e o primeiro dele é para glorificar o nome do Pai. E nós, na semana que vem, diante dessa pequena série que nós estamos colocando, vamos tratar que ele veio para restaurar o povo de Israel, porque isso é algo que vai se cumprir na grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe. Nós gostaríamos de encerrar. Vocês que chegaram, se vocês tiverem algum comentário, pode fazer. Aqui é uma conversa bem informal. Então eu gostaria que você comentasse, acrescesse. Se tem alguma pergunta, por favor, pode fazer. E nós vamos estar encerrando com oração. Se tiver pedido também de oração, pode colocar, tá bem? Eu vou dar um tempinho para vocês estarem escrevendo. Muitas vezes a pessoa vai escrever eu encerro. Já tem uma pessoa que ficou toda triste. Poxa, eu ia escrever, não é? E aí o senhor encerrou, não é? Annelise, sempre me sinto em dívida com Deus. Isso é verdade, Annelise, isso é verdade. O que ele fez para nós e em nós é algo que não tem como pagar, não é? Isso é tremendo. Muito bem, então eu até mandei avisar a pessoa, que quando a pessoa tem a intenção de escrever alguma coisa para mim, eu não estou sabendo. Então, quando eu falo, alguém quer escrever alguma coisa e ninguém escreve, ninguém comenta, ninguém põe a oração, então aí eu encerro. Mas mesmo assim você pode colocar, mesmo quando eu encerro, pode escrever, porque vai ficar gravado. E aí, normalmente eu entro depois e vejo, tá bom? Ok. Nós estamos aí muito contentes com a presença de todos vocês. Cada um de vocês que está aqui, outros que já passaram e nós não enxergamos. Então, que vocês possam ter um restante de quarta-feira maravilhoso. E eu me sinto muito alegre, muito contente quando entram pessoas. Antônia Moreno, chame essa pessoa para participar do seu vídeo. Quem? Quem é essa pessoa? Vou pedir para a Antônia Moreno que participe da transmissão ao vivo. Se aceitar, a pessoa poderá participar com o vídeo ou somente o áudio. Seu público está definido como público, portanto, qualquer pessoa pode assistir. Adicionar, sem problema nenhum. Ok. Então, a Antônia Moreno, se ela quiser entrar, sem problemas nenhum. Se você tem alguma coisa, algum pedido para fazer, pode fazer agora, sem problemas. Tá bem? Senão, nós vamos encerrar. Oscar, querido, como está a sua esposa? Nós estamos orando e temos agradecido, parece que ela terminou, né, as aplicações. Como é que ela está, Oscar? Você pode compartilhar com a gente? Vou dar um tempinho para você escrever, né? Eu acho que, pelo que eu tenho visto assim no Face, parece que ela está bem, né? E nós estamos orando. O José Viana também está aí. O Eduardo. Aliás, o Eduardo, eu queria até comentar. O Eduardo, ele é um missionário, já que nós estamos falando sobre missões, ele é um missionário que trabalha atualmente no Peru. E ele é alguém que precisa não só de recursos financeiros, mas também precisa da parte de ajuda, né? Pessoas que venham
a trabalhar com ele como missionários. Amém? Então, eu gostaria que você estivesse orando por ele, tá? Então, fala, Eduardo. Quer comentar alguma coisa? Fale. O Oscar não escreveu ainda, não sei se ele vai escrever, mas eu creio que a esposa está bem. Quer comentar? Comentar sobre o tema. Então, pode comentar. O que você quer comentar sobre o tema? Pode falar. Não entendi. É, o Eduardo. Quer comentar alguma coisa? Eu não entendi, senhor. Pastor, eu falar sobre isso, comentar sobre o tema. Bom, a única coisa que eu tenho que falar enquanto ele escreve mais alguma coisa, se for escrever, é que ele está no Peru fazendo um trabalho fantástico, com crianças, inclusive. Ele trabalha na área de comunicação. Ah, Ângela Miranda. Agradecimento pela vida do meu pai, Antônio Estevam, 64, na UTI, Santa Casa de Maringá. E seu septicemia, nossa, ele está recuperado. Oh, glória a Deus, Ângela, glória a Deus. Puxa vida, depois você me escreve no meu particular sobre isso, tá bom? Por favor. Olha, isso é um grande milagre mesmo. Então, então voltando, acredito que falta um pouco sobre os líderes, falta capacitação. O Eduardo, ele é um mobilizador, ele é um treinador. Ele, de alguma forma, mobiliza líderes nas igrejas, porque realmente falta uma visão missionária tremenda. As pessoas estão resumindo. Olá, Elaine, ô, bênção. Então, as pessoas estão resumindo missões em um culto de domingo, né? E o Eduardo está dizendo, se os líderes não ensinam o povo, é óbvio que o povo não vai se envolver. Então, a capacitação é algo que o Eduardo vai ter toda a disponibilidade, se você quiser entrar em contato com ele. Olá, Helene, para poder dar treinamento para líderes, não é? Ele está lá no Peru, mas você pode, se você quiser, entre em contato comigo ou o próprio José, o Eduardo, coloque o seu telefone, seu contato aí, se alguém da igreja que quiser um pouco mais sobre missões, ele pode entrar em contato com você. Então, põe aí o seu telefone, o seu celular, seu contato, para que eles possam entrar em contato com você, tá bom? Então, o Eduardo está precisando não só de recursos financeiros, mas também de missionários, pessoas que ajudem ele no ministério. A Elaine podia estar lá, hein, Elaine? O Eduardo está precisando, de novo, que você volte lá para o Peru, minha querida. Você já esteve lá, então poderia voltar lá também. Fala língua. Você já fala língua, tudo, não é? Dá um abraço ao teu pessoal, ao seu filho. Exatamente, fazem do envolvimento em parte dos missionários, não oferecem informação coerente. Então, Eduardo, põe aí, por favor, o seu celular, para que qualquer pessoa que está no grupo aí que queira saber um pouco mais sobre essa visão missionária. Eu sei que você tem cursos, tem uma série de coisas aí que você pode fazer. Põe aí agora, por favor. Tá? Enquanto o Eduardo vai colocar o número dele, eu vou estar encerrando, nós vamos estar orando. Se você desejar... lá, tá aí, ó, meu site tá aí, tá bom? E... O Eduardo está dizendo que já mobilizou a Elaine, mas ela está resistindo. Elaine, olha lá, hein, querida, Deus está falando com você, hein? Tá bom? Eu quero ver você no campo de novo, minha querida. Você é uma bênção. Muito bem, pessoal. Então aí já o José já colocou aí o contato dele, tá bem? Eu tenho que rir, Elaine. Eu só enxergo você lá no campo. É isso aí,
Tá bom. Então nós vamos estar encerrando e que Deus possa abençoar cada pessoa que esteja presente, os que vão entrar ainda. Cada um que entrou, se quiser ver de novo, nós estamos postando lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Se você não está inscrito, se inscreva e compartilhe, por favor, né? Dá o seu ok lá no canal, toca o sininho, né? Tá bem? Helene, quem sabe quando eu terminar a missão que Deus direcionou aqui? Tá bom, vamos estar orando por isso intensamente. Tá bom, pessoal, vamos orar, vamos encerrar, já passou 10 minutos. Mas foi bom. Senhor, nosso Deus, Pai, nós colocamos a vida de cada um desses irmãos que estiveram presentes. Visita-os, Pai, de forma especial. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Pedimos, Pai, que cada um deles possa estar cumprindo o papel de estar atravessando fronteiras, quer perto, quer longe, quer dentro do Brasil ou fora do Brasil, mas que façam missões, que realmente apliquem os seus dons, seus talentos e também exerçam o ministério que o Senhor deu a eles. Então, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, visita-os, supra aqueles que são missionários, segundo as suas necessidades. E que o Senhor possa, Deus, nos trazer de volta no sábado, Senhor, para compartilhar um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, que Deus abençoe. A minha esposa vai dar um tchau para vocês também. Tchau, meus irmãos. A paz do Senhor com todos. Amém. Deus abençoe. Essa é a minha amada, que eu não largo, não vendo e não dou. Ninguém quer. Que Deus abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. A paz.